Pode sentar no seu lugar. A presença de Deus é maravilhosa e nós estamos celebrando esses 109 anos. E temos um convidado especial. Quero chamar um amigo aqui, o Tchep. Uma salva de palmas para o Tchep. Tchep é amigo mesmo. Nos conhecemos na Alemanha, no movimento de liderança de jovens. Na época ele era pastor de jovens na Guatemala. E depois tive o privilégio de conhecer a igreja dele, num evento que teve do GKPN. Preguei na Casa de Deus. Pastor Cash Luna, é uma igreja linda, uma das igrejas mais lindas que eu já fui, a igreja dele. E foi muito especial o tempo ali. Depois ele começou a liderar os homens. E o trabalho que ele criou, é o fundador desse movimento chamado Legendários, que nós conhecemos. Tem legendário aqui? Tem bastante. O movimento aqui espalhou em Curitiba, que está uma beleza. Eu sou legendário também, graças a Deus. Não vim fardado hoje, mas amanhã no Castelo, quem tiver lá, já esgotou os ingressos. A gente vai ter um evento, o Tchep vai estar falando para nós. Os empresários junto com os homens se uniram. Você vai ver coisa linda. Então o Tchep está aqui, ele é uma bênção. Eu queria orar por ele, por esse tempo da palavra. Estou muito feliz que você veio aqui no nosso aniversário. Que Deus te use poderosamente. Pai querido, muito obrigado por esse tempo onde celebramos 109 anos de igreja. Obrigado, Deus, por tantos movimentos que o Senhor tem realizado em nosso meio. Te louvamos pelo movimento dos legendários. Quantas famílias foram restauradas, quantos homens. E que privilégio ter o Tchep aqui hoje ministrando para a gente. Quero pedir que o Senhor nos revista de autoridade, de graça, de unção. Que a palavra do Senhor seja revelada a nós, através da vida do teu servo. Faz assim, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Amén. La primera persona a la que conocí de esta iglesia A primeira pessoa que eu conheci dessa igreja fue a Michelle. foi Michel. Ese hombre dulce, Esse homem doce, pero lleno de sabiduría mas cheio de sabedoria. y un gran comunicador. E um grande comunicador. He estado con él Eu já estive com ele en Alemania, na Alemanha, en Dubái, em Dubai, en Perú, no Peru, en Guatemala. na Guatemala. Dele um aplauso fuerte a mi amigo Um y mi hermano. aplauso Te forte ao quiero meu mucho. amigo, meu irmão. Eu Te te quiero amo mucho. demais. Te llevo en mi corazón a Eu ti te levo no coração, y a tu papá. a você e ao seu pai. ¿Cuántos están felices hoy? Quantos estão felizes hoje? Esta es mi primera vez aquí en Curitiba. Essa é a minha primeira vez aqui em Curitiba. Llevo unas pocas horas Eu en tô aqui Curitiba. apenas algumas horas em Curitiba. ¿Qué ciudad más E bella que tienen cidade ustedes? linda que vocês têm. Y cuando entro a esta E iglesia aí de repente eu entro nessa y igreja veo la e iglesia eu vejo essa igreja. y veo la adoración que tienen E eu acá vejo a adoração que vocês têm y aqui. digo, Dios vive en Eu Curitiba. falei, Deus vive em Curitiba. Amén. Amém. Gloria a Dios. Glória a Deus. 4 personas oraron por mí por este mensaje. 4 pessoas oraram por mim para essa mensagem. Las 4 personas más importantes que yo conozco en esta tierra. As 4 pessoas mais importantes que eu conheço nessa terra. Mi esposa Alejandra, A minha esposa que Alexandra, aparece en la que televisión vai aparecer ahora. no telão para vocês. Mi hijo Gianmarco. Meu filho Gianmarco. Mi hija Ana Gracia. A minha filha Ana Gracia. Alegría en la colocha. Alegria no rosto, na cabeça. Ella. Ela. Y mis 2 perritas, Nutella y Peanut Butter Jelly. E as minhas 2 cachorrinhas, Nutella e Peanut Butter Jelly. Esa es la familia Putsu. Se Essa los é a presento família a Putz. todos. Eu quero apresentar a vocês essa minha família. Vocês puderem colocar a foto de novo? Jesús hablaba por parábolas. Jesus, ele falava através de parábolas. Y yo empecé pastoreando niños en mi iglesia. E eu comecei pastoreando as crianças na minha Y no me igreja. ponían atención. E eles não prestavam atenção em mim. Y aprendí a sacar cosas cuando E eu predicaba. aprendi a usar coisas enquanto eu pregava para eles. Así que ahora van a ustedes a escuchar la parábola de las latas. Então agora vocês vão aprender a parábola das latinhas. Y le he pedido al
Yo soy el legendario número 3 Eu sou o legendário número 3. y pido un aplauso para el legendario 72. E eu quero um aplauso para o legendário 72, Me acompaña desde Guatemala. que me acompanha desde Guatemala. Ponte de pie, Jorge, el Fica legendario de pé, Jorge. 68. Legendário 68. Y también me acompaña el legendario 31 E que também me está en las acompanha o pantallas. legendário 31 que está lá com, Dele com um os aplauso livros. Um também. aplauso para ele também, que ele está lá fora. El 31 es soltero. O 31 é solteiro. Esta es la parábola de las latas. Essa é a parábola das latas. Estas latas Essas latas, tienen el mismo propósito, elas têm o mesmo propósito. tienen el mismo tamaño, Elas têm o mesmo tamanho. pueden contener exactamente los mismos mililitros. Elas podem conter exatamente os mesmos mililitros. Y hoy E hoje yo me voy a parar sobre ellas eu vou me levantar sobre elas. y voy a ejemplificar E eu quero te mostrar em exemplo como muchas vidas de nosotros, como que muitas das nossas vidas, como las vidas de los cristianos, como a vida dos cristãos, son similares. são similares. Parecemos muy iguales, Nós parecemos todos muito iguais, pero no todos somos iguales. mas nem todos somos iguais. Hay momentos de presión, Tem momentos de pressão, hay momentos de golpes tem en la vida. momentos de golpes na vida. Y hoy voy a presionar estas latas. E hoje eu vou pressionar essas latas. Oren para que no me caiga. Orem para que eu não me caia. Y cuando hay presiones en E la quando vida, há pressões na nossa vida, cuando hay tormentas o quando tem tempestades en tempestades nuestra nas vida, nossas vidas, uno recibe você recebe presión. pressão. Y hay algunos que aguantan E tem alguns que seguram firme y hay algunos otros e tem outros que no aguantan. que não seguram. ¿Saben cuál fue la diferencia? Sabe qual era a diferença das latinhas? Que esta Essa tenía una vida vacía. tinha uma vida vazia. Cuando tú no recibes palabra, Quando você não recebe da palavra, cuando tú no recibes la unción, quando você não recebe unção, cuando tú no recibes versículos, quando você não recebe cuando tú versículos, no vas a tu célula, quando você não participa do pequeno cuando grupo, tú no eres lleno del quando Espíritu você não é Santo, cheio do Espírito tú Santo, no aguantas, você não segura a no pressão, aguantas nada, você não segura nada, tú te quiebras. você se quebra. Hoy veniste a esta iglesia, Hoje você veio para essa igreja. levante su mano, haga así Levanta sua mão e faz assim. y diga conmigo, yo vine a esta E iglesia fala: eu vim para essa igreja a ser lleno del Espíritu a ser Santo. cheio do Espírito Santo. A ser Repete lleno de comigo. Dios. Eu vim ser cheio de Deus. Amén. Amém? Dale un aplauso a Jesús. Um aplauso a Jesus. Pero Mas hay otras personas tem outras pessoas que sí aguantan las que presiones. se seguram as pressões. Hay personas que están llenas Tem pessoas que estão cheias y aguantan los golpes. e elas seguram os golpes. No se deforman. Elas não se deformam. ¿Hay algún lleno acá? Tem alguém aqui que é cheio? ¿Saben que los llenos Você sabia que os que estão cheios, están llenos eles estão cheios porque están sellados? porque estão selados. Están sellados Eles del estão Espíritu selados Santo. pelo Espírito Santo. No se les sale rápidamente lo que tiene Não dentro. sai rapidamente deles, eles não se esvaziam Cuando rapidamente. está sellado Quando por você é Dios, selado por Deus, cuando está sellado por una promesa, quando você é selado por uma promessa, escucha acá, escuta o que eu tenho a dizer. cuando uno está cubierto, Quando você está coberto, cuando uno tiene cobertura, quando você tem uma cobertura, uno aguanta más. você aguenta mais. Cuando uno se sujeta a la Quando alguém estructura, se sujeita debaixo da uno estrutura, aguanta más. você aguenta mais. Pero en esta parábola hay Mas una nessa cosa parábola más. tem mais um detalhe. ¿Saben? Sabiam? Hay personas Tem pessoas que no tienen peso. que não tem peso nenhum. Esto no pesa. Isso daqui não pesa nada. Hay cristianos Tem cristãos que están vacíos que estão vazios y nadie se da cuenta en sus trabajos que son e cristianos. ninguém percebe que eles são cristãos no seu lugar de trabalho. Pero aquí en este lugar Mas aqui nesse lugar hay personas que están llenas tem pessoas que estão y cheias tienen un peso e diferente. eles têm um peso diferente. La Biblia dice, A Bíblia diz esta leve que esta leve y momentánea e momentânea tribulación. tribulação. Lo puedes poner en pantalla. Você pode pôr no telão esse versículo? Lo puedes leer ahí, ahí está.
2 Coríntios 4,17 diz: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Oh, ¿que pesa qué? Que pesa o quê? ¿Que pesa qué? Pesa o quê? Hay cristianos Tem cristãos que cuando entran a los que lugares, quando entram nos lugares, las atmósferas cambian. a atmosfera muda. Las personas saben que As él pessoas entró sabem que ele entrou naquele porque lugar, tienen un peso porque eles grande. têm um peso sobre eles. ¿Cuántos cristianos así hay acá? Quantos cristãos aqui existem nesse lugar? Amén. Amém. Dale un aplauso fuerte Um a aplauso Jesús. forte a Jesus. Quiero compartirles una palabra importante Eu quero compartilhar com vocês uma palavra importante. después de esta parábola. E depois dessa parábola, Quiero hablarles del arma favorita que el diablo tiene. eu quero falar com vocês da arma favorita que o diabo possui. Cuando él escoge un arma Quando ele escolhe uma para arma atacar la vida de ella, para atacar a vida dela, él dice: ele diz: voy a escoger la mejor eu vou de todas. escolher a melhor de todas. Y cuando saca esa arma E quando ele pega essa y la arma carga, e ele carrega, esa arma tiene un nombre essa arma ela tem um nome, y es el miedo. e é o medo. El miedo O medo es el arma favorita é a del arma diablo. favorita do diabo. No existe una peor que esa. Não existe nenhuma pior do que essa. Por eso la Biblia menciona 146 versículos E é por isso que a Bíblia menciona 146 versículos que dicen no temas. que falam não temas. Ojo con esto. Olha, cuidado com Los isso. expertos dicen Os estudiosos que dizem aparece que aparece una insinuación de no temas 365 uma veces en insinuação la de Biblia. não temas 365 vezes na Bíblia. Pastor Chepe, lo que usted me está diciendo es que hay un no temas para hoy Pastor Chepe, você está me dizendo que tem um não temas para hoje y también para mañana e também para y amanhã también para la otra e para semana outra y semana también para fin de año e para o final do y ano también para todos los años de tu e vida. para todos os anos da tua vida. Jesús dijo, Jesus no disse: temas. não temas. Escucha esto. Escuta isso. El miedo no existía. O medo, ele não existia. Cuando Dios hizo al hombre, Quando Deus criou o cuando homem, hizo a Adán, quando no ele fez existía. Adão, não existia o medo. Génesis 1, Gênesis 1, no miedo. não tinha medo. Génesis 2, no miedo. Gênesis 2, nada de medo. Génesis 3, Gênesis 3, verso 10. versículo 10. ¡Tará! Tadã! Aparece el miedo por primera vez. Aparece o medo pela primeira vez. Dice la Biblia en E diz a Génesis Bíblia em 3:10. Gênesis 3:10. E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. ¿Y fiqué con qué? E fiquei com o quê? ¿Con qué? Com o quê? Todo miedo en tu vida Todo medo na sua vida no existía. não existia. Fue adquirido. Foi adquirido. Naciste sin miedo. Você nasceu sem medos. Todos los miedos fueron aprendidos. Todos os medos foram algo aprendido. La psicología moderna menciona 15 miedos. A psicologia moderna menciona 15 medos. Y yo sé que tú has tenido alguno de estos 15. E eu sei que você já teve algum desses 15. El miedo más grande que hay O maior medo que existe es el miedo a la muerte. é o medo à morte. ¿Alguien de ustedes ha tenido miedo a la muerte? Alguém aqui já teve medo da morte? Oh, ve, los niños sí dicen Tá vendo? A criançada diz: eu. Ve. Va, no me levante la mano, súbame la ceja para los siguientes. Não, que então voy a faz assim, não mencionar. precisa levantar a mão, só sobe a sobrancelha para eu saber que é contigo. Ah, ok, ahí está. Tá, bato, Miedo a la vendo. muerte. Medo pra morte. Miedo a la enfermedad. Medo de doença. Miedo al pronóstico incierto. Medo ao prognóstico incerto, a não saber o que virá. Miedo a la soledad, a quedarte solo. Medo à solidão, a ficar sozinho. Miedo al rechazo. Medo à rejeição, A la incertidumbre. à incerteza, A ser juzgado. a ser julgado, A perder la libertad. a perder liberdade, A perder a alguien que yo amo. a perder alguém amado. Miedo a enamorarte. Medo a se apaixonar, Como cuando era niño como quando eu era pequeno y se acercó una jovencita e chegou uma jovenzinha y me dijo: Chepe, usted me gusta. e ela falou: Chepe, eu gosto de você.
yo siento mapirosas en el E aí cuerpo. eu comecei a sentir um negócio no meu corpo. Ese miedo. Esse medo. Miedo a no cumplir tus sueños. Medo a não cumprir os teus sonhos, Miedo talvez. al cambio. Medo às mudanças. Ahora escuche lo que dice la Biblia. Agora escute o que a Bíblia diz. Mire el verso Isaías 41, Veja Isaías 41, el verso 10. versículo 10. Mire cómo empieza Olha como ele começa y mire cómo vamos a terminar. e olha como vamos terminá-lo. Ahora te lo voy a poner acá. Isaías 41, do 10 ao 13. ¿Cómo empieza? Como que começa? Por isso não tema. Leámoslo todos. Vamos ler todos juntos? Más forte. Más fuerte. Inicia con no temas E começa com não y temas. termina con no temas. E termina com não temas. Así que ojo con esto. Então cuidado com isso. Un día Jesús Um dia Jesus llamó a sus discípulos, chamou seus discípulos, justo a 12 de ellos, 12 deles, y le dice en la palabra: e diz a palavra vamos a pasar del otro lado del lago. que ele disse: vamos passar para o outro lado do mar. Dice Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8 diz, verso 22. versículo 22. Aconteció un día Aconteceu um dia que entró en una barca con sus discípulos que entrou num barco com seus discípulos y e les dijo: partiram. pasemos al otro lado del lago. E ele disse: vamos para o outro lado do lago. Y voy a hacer una pausa. E eu vou fazer uma pausa aqui. Cuando tú leas en la Biblia Quando você ler a sua que Bíblia, Jesús les dijo: vamos a otro lado, que Jesus fala para eles: vamos para o outro lado, suban conmigo al monte. subam comigo para o monte. Todo eso tiene que ver con el cambio y Tú- la transformación de cada persona. Tudo isso tem a ver com a mudança e a transformação de cada pessoa. Ponga su mano así. Então coloca a sua mão assim. Cuando Jesús dice vamos al otro lado, Quando Jesus diz vamos para o outro lado, Jesús está diciendo: te voy a promover Jesús y está te voy a dizendo, llevar a otro nivel. eu vou te promover e vou te levar a outro nível. Y los discípulos estaban felices E os discípulos ficaram felizes, porque estaban muchos en ese lugar. porque haviam muitos naquele Pero lugar. él solo dijo: 1, Mas ele só disse 1, 2, 2, 3, 4, 3, 5, 4, 5, 6, 6, 12. 12. Y los demás dijeron: ah, E o resto disse: solo 12 van a cambiar de apenas nueva 12 estatura. vão mudar de Solo 12 estatura. van a ir a um Apenas novo nível. 12 irão a um novo nível. Dele un aplauso fuerte Vamos a um aplauso Ana. forte para Ana. Ana. ¿De dónde sacaram a Ana? De onde Es vocês tiraram a extraordinaria, Ana? Ela é Ana. extraordinária. Un mejor aplauso. Um aplauso melhor, galera. Cuídenla o me la llevo a Miami. Cuidem dela, senão eu Nos vou la levar ela para llevamos allá. Miami. Muchas gracias. Wow. Diga conmigo: nuevo nivel. Fala comigo, novo nível. Jesús les dijo: yo los voy a promover. Jesus disse: eu vou promovê-los. Y se meten en la barca. E eles entram no barco. Pero el verso 23, Mas o versículo 23, después de la gran oferta, depois da grande oferta, dice el 23, diz o versículo 23: Pero- mas, mientras navegaban, enquanto navegavam, él se durmió. ele adormeceu. Y puede leer ahí: y se desencadenó. Lea. E aí eu vou continuar lendo. E abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Siga, siga. Os discípulos foram acordá-lo clamando: mestre, mestre, vamos morrer. E ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, e tudo se acalmou e ficou tranquilo.
Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? A ver, miren Vamos la lá. propuesta. Olhem a proposta. Te voy a llevar a un nuevo nivel. Eu vou te levar para um novo Y nível. un verso abajo, E o versículo seguinte, queda dormido. eles dormem. Yo vine a hablarte a ti Eu vim falar contigo de todas las etapas en donde Dios te quería que de promover. todas as etapas que Deus queria te promover, Te quería llevar a un nuevo nivel. que Ele queria te levar a um novo nível, Vine a hablarte eu vim te dizer de tu Jesús dormido do teu Jesus que dormia en los momentos más importantes nos de tu momentos vida. mais importantes da tua vida. Yo no creía que Jesús podría hacer eso, Eu não achava que Jesus poderia fazer isso, porque la Biblia dice porque a Bíblia diz en muchas veces, muitas en el vezes, Salmo 121 dice, no Salmo 121 no diz: se dormirá el que te guarda. não se dormirá o que te protege. Yo que los discípulos le hubiera dicho, Jesús, Os discípulos deveriam ter te Bíblia falado para diz ele: Jesus, a Bíblia diz que no te puedes que o dormir. Senhor não pode dormir. Levántate, Acorda, despiértate. levanta, Estamos en peligro. estamos em perigo. ¿De qué tamaño tuvo que haber sido la tempestad Imagina o tamanho da tempestade para que pescadores expertos, para que pescadores espertos, conhecedores, tienen que haber estado asustados? ficassem com medo? Diga conmigo, mi Jesús dormido. Fala comigo, meu Jesus dormindo. Voy a hablarte Eu quero te falar de una vez que Jesús se me durmió a mí. de uma vez que Jesus ele dormiu para mim. A mí, Chepe. Para mim, Chepe. ¿Puedo contarles un poquito? Eu posso contar uma historinha para vocês? Por 21 años serví en mi iglesia. Durante 21 anos eu servi na minha igreja. Yo llegué a mi iglesia cuando éramos 250 Eu personas. cheguei na minha igreja, nós éramos 250 pessoas. Éramos un grupo muy pequeño. Nós éramos um grupo bem pequeno. Creímos, E crimos, confiamos, construímos levantamos 3 templos. e levantamos 3 templos. Y yo ya estaba emocionado E eu já ilusionado. estava empolgado e feliz. Por 21 años pastoreé niños y jóvenes y pastores. Durante 21 anos eu pastorei as crianças, os jovens e pastores. Yo tenía 1100 células, Eu tinha 1.100 células debaixo de mim. 12,000 jóvenes. 12.000 jovens. Él los vio. Ele os viu. Yo estaba feliz. Eu estava Yo feliz, estaba contento. Y alegre. Jesús me dijo, E Jesus me disse: muévete se mova, del otro lado. vá para o outro lado. Vamos Vamos desde Guatemala hasta Miami. de Guatemala para Miami. Yo me sentí Abraham. Eu me senti Abraão. Deja tu casa. Deixa a tua parentela, Deixa a tua parentela. deixa a tua terra, Vete a Miami. vai para Yo Miami. dije, a Miami sí siento Eu el falei: llamado. ai, para Miami eu sinto chamado sim. Construimos esta iglesia. E nós construímos a igreja. Esta que aparece en Essa las que vai aparecer pantallas. para vocês na telão. Lideré parte de la visión de la iglesia. Eu liderei parte da visão da La igreja, comunicación de la iglesia. da comunicação da Los igreja, jóvenes de la iglesia. os jovens da igreja. Ahí predicó Pastor Michel. Ali pregou o pastor Michel. Yo estaba feliz. Eu estava feliz, Pero Dios me dijo, pasemos del otro lado. mas Deus me disse: vamos para o outro lado. En el 2019 E em 2019, oraron 11 veces por mí. oraram 11 vezes por mim. Me ungieron Me ungiram para que yo fuera para que eu fosse y llevara legendarios a todo el mundo. e levasse legendários para o mundo ¿Hay inteiro. algún legendario aquí? Tem algum legendário aqui? No los escucho. Não tô ouvindo. Pónganse de pie, Pode ficar legendarios. de pé, legendários. Bora lá. Vamos, mire cuántos legendarios. Dele un aplauso Olha quantos fuerte. legendários. Vamos dar um aplauso para eles. Voy a hacer el lema. Voy a hacer el lema. ¿Están Vou conmigo? fazer o lema. Vocês estão comigo? Legendarios. ¿Qué somos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Al servicio de quién? ¿Y qué vamos a hacer? Usted tendría que... Dele un aplauso fuerte, Um aplauso pastor. forte, pastor. Legendario 35.000. Legendário 35.900. Todo
parecía muy bien. Tava indo tudo bem. 2019. 2019. ¿Alguien de ustedes sabe lo que ocurrió en el 2020? Alguns de vocês sabem o que aconteceu em 2020? En el 2020 yo tenía 52 viajes planeados. 2020 eu tinha 52 viagens para fazer. 6 familias que comían del movimiento y de los viajes. 6 famílias que eram sustentadas do movimento e das viagens que a gente fazia. Y yo en enero ya no tenía trabajo. E eu em janeiro fiquei sem emprego. En enero dije yo, vamos a conquistar el mundo. Em janeiro eu disse, vamos conquistar o mundo. Y yo dije, Jesús está conmigo. Eu falei, Jesus está comigo. En esta barca. Nesse barco. En enero. Em janeiro. Yo dije, me voy a comer el mundo. Eu falei, eu vou comer o mundo. Vamos a hacerlo con todo. Bora, a gente vai com Volteé a ver a mi tudo. esposa y le dije, vení conmigo. Eu olhei pra minha esposa e falei, você vai vir Ella me dijo, comigo? "Aú, E ela disse, saltemos." pulemos. Y yo era casi como ir a aquella canción que dice, I believe I can fly. Sabe aquela música? Era quase I aquela believe música. I can touch the sky. Eu acho que eu consigo voar, que eu consigo tocar os céus. Yo sentía eso. Eu sentia isso. Yo me sentía como este lince que va a aparecer. Eu me en sentia pantalla. como o lince que vocês vão ver na telão. Miren este video. Olha esse vídeo. Mira, Pastor Michel. Olha, Pastor Michel. Ese es Chepe en enero. Esse é o Chepen em Todo lo janeiro. puedo en Cristo que Eu me posso fortalece. tudo em Cristo que me Deus está fortalece. comigo. Deus está comigo. fevereiro dizia Em eu, fevereiro eu vamos dizia, a ganar el mundo nós para vamos Jesús. conquistar o Nos mundo vamos para a vi- Jesus. En marzo Em dije março yo, eu ¿qué es esta disse, pandemia? o que é a pandemia? En mayo dije Aí em yo, maio eu falei, ¿qué hice? o que eu fiz da minha vida? Padre mío, Senhor, ¡qué loco! eu sou louco. Dejé mi casa, Abandonei minha casa. dejé mi trabajo, Deixei meu emprego. dejé mi seguridad. Eu deixei a minha segurança. Yo dije, Dios mío, Eu disse, Senhor, Que louco. que loucura. y le dije al Señor, ¿dónde estás? E eu falei para o Senhor, onde estás? Para no alargarla, Para não fazer demorada a história. exactamente Exatamente el 10 de mayo 10 de maio del 2020, de 2020, Alejandra, mi esposa, Alejandra, minha esposa, me dice, me disse, Chepe, Chepe, siento un dolor aquí, eu tô sentindo uma dor aqui. me duele. Tá doendo. 2020, 2020, me duele mucho. tá doendo muito. Fue a hacerse exámenes. Ela foi fazer os exames. Tristemente, Tristemente, nos dan la noticia nos deram a que notícia Alejandra tenía un tumor. de que a Alejandra tinha um tumor. Yo no tenía trabajo, Eu estava sem emprego, no tenía red, eu não tinha rede, no tenía eu não discípulos. tinha discípulos. Y ahora tenía un probable cáncer E agora eu tinha um provável câncer en la tiroides de mi esposa. na tiroide da minha esposa. Jesús se durmió. Jesus dormiu. A los 3 días 3 dias de depois que le hicieron la biopsia, de ter feito a biópsia, a los 3 días, depois de 3 dias, Alejandra me dice, Alejandra me disse, Chepe, falou, Chepe, ahora no Agora- me duele afuera, não tá doendo fora, me duele adentro. tá doendo dentro. Tos, Tosse 2020, em 2020. dolor de garganta. Dor de garganta, Yo no 2020. conocía a nadie con Eu não conhecia ninguém com. Yo no conocía a nadie Eu não con conhecia ninguém com el virus. o vírus. No conocía a nadie. Eu não conhecia ninguém com La isso. primera persona a la A que primeira conocí así. pessoa que eu conheci No, que perdón, tinha. la segunda Não, a persona. segunda, perdão. La primera que conocí en Guatemala así, A primeira pessoa que eu conheci desse jeito na Guatemala, lastimosamente murió. infelizmente faleceu. Y la segunda E a segunda estaba en la cama a la par mía. estava na cama do meu lado. Ahora yo estaba en problemas. Agora eu estava encrencado. Ahora estaba en presiones. Agora eu estava debaixo de pressão. Ahí el legendario número 3. Aí o legendário número 3, AU, se fue a agarrar de un inodoro. foi se agarrar do banheiro. Cerré la puerta del Eu cuarto, fechei a porta do meu la quarto, puerta del baño. a porta do Y banheiro, abracé el inodoro e eu de mi abracei casa. o vaso sanitário. Y me puse a llorar. E eu dije, comecei a "Padre". chorar e falar, Me pai! puse dramático. Eu fiquei dramático, tá? Eli, Eli, lama sabactani.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Deus meu, por que me deixaste? Yo me sentía Jesús ahí. Eu me senti Jesus naquele momento. Estaba llorando. E eu tava lá chorando. Y cuando estaba llorando, E quando eu tava chorando, me dice el Señor, o Senhor me disse: Chepe. Chepe. Yo, espérame que estoy llorando. Eu falei: peraí, Deus, que eu tô chorando. Chepe, Chepe, ¿no has considerado que eres una flecha? será que você não considerou que você é uma flecha? Yo llorando le dije, E eu tô chorando. E eu falei: yo no estoy para parábolas eu não tô pra ahorita. parábola agora. Chepe, Chepe, ¿no has considerado que eres una flecha? você não considerou que você é uma flecha? Porque toda flecha, Porque toda flecha, antes de salir, antes de sair, siente retroceso. ela sente o retrocesso. Toda flecha, Toda flecha, antes de salir, antes de ser disparada, Siente pressão. ela sente a pressão. a toda flecha, Toda flecha, antes de salir, antes de sair, su estructura a sua estrutura, se le deforma. ela é deformada. Pero Chepe, Mas Chepe, Eu estou contigo. eu estou contigo. Quando eu te E suelte, quando eu te lançar, nadie va a poder detenerte. nada vai poder te Quando segurar. eu te suelte, Quando eu te soltar, Llegarás a hacerle daño al você diablo. chegará a machucar o E diabo. legendários estarão em E todo legendários o mundo. estarão no mundo E em todo. todo idioma. E em todo idioma. Glória a Deus. Glória a Deus. Esa imagen Essa imagem habla del día de hoy de legendarios. fala do dia de hoje de legendários, hoje em dia. Ahí estamos E ahora. lá estamos agora. Si me puedes poner Se puder colocar la imagen de la data. a de imagem da legendarios. data, Como con 20 hombres como com 20 homens que hace 7 años y medio que fazem 7 anos e meio, nos pusimos de acuerdo a gente entrou em acordo. y dijimos, los hombres tenemos que cambiar. A gente falou: nós homens precisamos mudar. Estamos en deuda con las Nós esposas, estamos em dívida com as en esposas, deuda con nuestros em pastores, dívidas com os nossos con pastores, nuestros líderes. com os nossos líderes. Hoy, Hoje, 10 de mayo, 10 de maio, somos 42,000 legendarios. somos 42 mil En mi país legendários. somos 10,800. No meu país somos 10.800. En segundo lugar, ¿saben quién Em es? segundo lugar, sabe quem é? ¡No! Não! Está como el mundial. É que nem o Mundial, galera. México está en segundo lugar. México tá em segundo lugar. Pero Brasil está ahí Mas cerca. Brasil tá aí, ó, pertinho. Nosotros sabemos que ustedes no son un país. Nós sabemos que vocês não são um país. Ustedes son un continente. Vocês são um continente. Ustedes van a crecer muchísimo. Vocês vão crescer demais. Habrá muchos Vão ter legendarios. muito legendários. ¿Cuántos dicen amén? Quantos dizem amém? Dale un aplauso fuerte a Um aplauso Jesucristo. forte a Jesus. Todos sirviendo al número 1. Todos servindo ao número 1. Dime, empieza a ver en tu vida. Então me fala, começa a ver na sua ¿Cuántas vida. veces Jesús te retó? Quantas vezes Jesus te desafiou y se durmió? e foi dormir? ¿Verdad que hay muchas veces en donde Verdade que você identifica te muitas dijo, vezes vas a hacerlo y que se ele durmió disse vai fazer isso e você sentiu que ele foi dormir. y roncó? E ele roncou? ¿Saben qué pasó después de que se durmió Sabe o que aconteceu depois que ele y dormiu se despertó? e ele acordou? Miren esto acá. Vejam o seguinte, Yo nunca había leído de corrido estos versos eu nunca tinha lido todos esses versículos y no seguidos. me había dado cuenta de esta E eu revelación não bíblica. tinha percebido essa revelação Ponga su bíblica. mano aquí. Então coloca a sua mão aqui em cima, ó. Diga conmigo tempestad. E fala comigo, tempestades. Diga conmigo tormenta. Fala tempestade. Tempestades. Tempestade. A Jesús le mandaron una tempestad. Então, a Jesus enviaram uma tempestade. Pero cuando llegó del otro Mas lado quando del ele lago, chegou do outro lado da água, la Biblia dice a Bíblia diz que un hombre salió corriendo. que um homem saiu correndo. Un hombre de la región de Gadara Um homem da região de Gadara salió corriendo, saiu correndo, endemoniado, endemoniado, corrió a los pies de e Cristo. veio até os pés de Cristo. Esta es la historia de un hombre, E essa é a história de um homem, de un demonio de um demônio que se hincó, que se fincou, un demonio um demônio que lloró. que chorou. El original dice O original diz cry out. cry out. Eso es
chilló. É que ele clamou, ele chorou de gritar. Ah! Eso está bien. Así lloró. É assim que ele chorou. Y le dijo, Jesús, E ele disse: Jesus, ¿por qué nos atormentas? por que nos atormenta? No sé si ya vieron la revelación, Eu não sei se vocês enxergaram a revelação aqui, pero el demonio que estaba mas de o este demônio lado, que estava desse lado, cuando vio a Jesús quando ahí, viu Jesus lá, ahí ya viene. ele falou: ele está vindo. ¿Qué hacemos? O que a gente faz? Era legión, Porque ela era legião, muchos demonios. muitos demônios. Unamos nuestras fuerzas Unamos nossas forças y mandemos una tempestad. e mandemos uma tempestade. Atormentemos a Jesús. Atormentemos Llenemos Jesus. de miedo a Jesús. Enchamos Jesus de medo. Llenemos de miedo a los discípulos. Enchamos os discípulos de medo. Y lanzó E ele lançou la tempestad. a Y tempestade. Jesús vino de este lado. E Jesus veio desse Se lado, despertou. acordou, Agarró la tempestad pegou a y tempestade se la guardó en el e bolsillo. guardou no bolso. Y empezó a caminar. E começou a caminhar. Se bajó Desceu do barco. de la barca. Aham. Jesús agarró la tormenta Então Jesus pegou a y tempestade les estaba dando la mejor cátedra de demoniología e ele deu a melhor aula de demoniologia a sus discípulos. aos seus discípulos. Sí. Sim, uma aula Él magna. le dijo al diablo, Ele disse para o le diabo, dijo a Legión, disse para a legião: Legión, Legião, tú creíste você achou que me ibas a atormentar. que você ia me atormentar? Toma tu tormenta. Toma o teu tormenta. Yo soy tu tormenta. Eu sou a tua tormenta. Amigos cristianos que me están escuchando, Amigos cristãos que estão me ouvindo, todas las tempestades todas as que el tempestades diablo te ha mandado, que o diabo já te enviou, todas las veces que el diablo te quiso atormentar, todas as vezes que o diabo tentou te usa atormentar, todas esas armas, usa todas essas armas, agárralas pega-as y ataca al e enemigo. joga de volta para atacar o inimigo. Ataca al demônio. Ataca o demônio. ¿Quieres ver un ejemplo Você más quer ver claro? exemplo mais claro? Pedro Pedro. se puso, ella es Pedro y yo soy Jesús. Ela é Pedro e eu sou Jesus. Pedro agarró a Jesús. Pedro agarrou Jesus. Perdón, Jesús agarró a Pedro. Jesus agarrou Pedro. Y Jesús le dice a Pedro, E Jesus disse para Pedro: Pedro, a ver, ¿cómo le digo a deixa eu Pedro? ver como que eu vou falar pro Pedro. Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido. Pedro, o Satanás pediu você. Te ha pedido Ele pediu para zarandearte como a trigo. para te ceifar como trigo. Y Pedro le dijo, yo sé que E ese me Pedro pidió. disse: eu sei que ele me pediu. Pero, ¿qué le respondiste tú, Mas Jesús? então o que o Senhor respondeu para ele, Jesus? Yo le dije Eu disse para ele, que eu disse que sí te ibas a ir con él. que sim, que você iria com ele. ¿Cómo? Oi? ¿Al peor enemigo de tu padre? Ao pior inimigo de seu ¿Me pai? vas a entregar a Satanás Você vai me entregar a Satanás para que me zarandee? para que ele me ceife? Ese es Jesús el que me ama. É Jesus que me ama que faz isso El comigo? que me entrega al diablo. O que me entrega pro diabo? Y Jesús le dijo, E Jesus disse para Assim ele: es, Pedro. é isso mesmo, Pedro. ninguno de esos miedosos Nenhum deles aguantaría. cheios de medo ia aguentar. Pero tú sí vas a Mas aguantar. você vai segurar. Yo le necesito dar Eu una muestra al preciso diablo. mostrar pro diabo. Le necesito mostrar Eu al preciso diablo mostrar pro que diabo tú no eres que Simón. você não é Simão, Tú eres una mas piedra você é uma inconmovible. pedra inabalável. Assim que vê. Então vá, Sufre, sofre, llora, chora, no te sueltes. não se solta. Y al salir de ahí, E quando você sair desse lugar, confirma a tus hermanos. confirma aos teus irmãos. Pedro se fue, Pedro foi, Pedro lloró, Pedro chorou,
Pedro sufrió, Pedro sofreu, Jesús se durmió. Jesus dormiu. Pero ¿sabes qué pasó Mas después sabe o de que eso? aconteceu depois disso? Yo no sé si has oído la historia Eu não sei se você ouviu falar da de história uno que aparece solo en un verso. de um que aparece apenas em um versículo. Se llama Eneas. Ele se chama Eneas. Y miren lo que la Biblia E dice veja o que de a Bíblia Eneas. diz sobre ele. Póngame el versículo de Eneas. Pode colocar o versículo de Enéas. Atos 9, 32 e 33 diz: E viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. E ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Yo no vine aquí por ti. Eu não vim aqui por você. Tú has recibido mucha Biblia, Você já recebeu muita Bíblia, mucha palabra. muita palavra. 109 años. tienes tú. 109 anos sem esse lugar. Espero que nadie tenga 109 Eu espero que años nem acá. aqui tenha 109 anos. Pero la palabra, Mas a palavra, Dios te la ha dado. Deus entregou Deus a te ha você. bendecido. Deus tem te abençoado. Eu vim aqui Por todos los paralíticos para buscar todos os que paralíticos están alrededor tuyo. que estão ao teu redor, Todos los atormentados. todos os atormentados, Todos los Eneas todos os que Enéas están en tu oficina. que estão no teu que escritório, están en tu casa. que estão na tua que están casa, en tu trabajo. que estão no teu Hay trabalho. mucha gente sufriendo. Tem muita gente Lo que sofrendo. vine a decirte. E o que eu vim te dizer é: ¿Cuántos de ustedes han sufrido? quantos de vocês já sofreram aqui? ¿Han sufrido? Levántame la Se mano. você já fuerte. sofreu, levanta a mão. ¿Te ha dolido Doeu la situación de a tus hijos? situação? ¿Te ha dolido un abuso? Doeu um abuso? ¿Te ha dolido una enfermedad? Doeu uma doença? Lo que vine a decir O que eu vim te dizer es darle propósito é dê propósito a todo tu dolor. a toda a sua Y en dor. el momento oportuno, E no momento saca tu oportuno, dolor, pega a tua E dor estréllaselo ao e diabo. joga na cara do diabo. estréllaselo a Satanás. Joga na cara de ¿Cuántos de Satanás. ustedes quieren ser usados Quantos de por Dios? vocês querem ser usados por Deus? Dale un aplauso fuerte Vamos a dar um Cristo aplauso Jesús. forte ao Senhor. Pero Eneas no es el único Mas Enéas não foi o único impactado por Pedro. impactado por Pedro. Había una mujer, Tinha uma mulher, era la Carolina Herrera de aquel era a entonces. Carolina Herrera daquele então. Se llamaba Dorcas. Ela se chamava de Dorcas. La Biblia dice que es la única discípula de Jesús. E a Bíblia menciona a única discípula, Es la única que la Biblia menciona A como única discípula de Jesús. que a Bíblia menciona como discípula de Jesus. Dorcas Dorcas. hacía los trajes de todas E ela las fazia señoras. as vestes de todas as mulheres. Era la líder de la moda. Ela era a líder da moda. Y un día muere. E um dia ela falece. Y dice la Biblia E diz a Bíblia que todas las mujeres lloraron que por todas Dorcas. as mulheres choraram E dizia, por dor por Dorcas. E diziam: ah! ¿Quién me va a hacer mis vestidos ahora? Quem vai fazer os meus vestidos agora? Mira lo que dice la Biblia. E olha o que a Bíblia diz. Lea la historia de Vamos Dorcas. ler a história de Dorcas. Atos 9, 36 e 40. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodeavam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Ojo con eso. Olha com isso. ¿Qué pasó con Pedro? O que aconteceu com Pedro? Se volvió alguien. Ele voltou a alguém, ele Que virou hacía alguém milagros. que fazia milagres. Lo que el diablo no sabe Então o que o diabo não es sabia que al atacarte é que ao te te atacar, vuelve mucho más fuerte. ele te transforma em mais forte. Y ahora en esta época E agora, nessa época, necesitamos cristianos nós más precisamos fuertes de en las cristãos iglesias. mais fortes nas igrejas. Necesitamos cristianas Nós más precisamos de fuertes en las cristãos iglesias. mulheres mais fortes nas igrejas. No solo Eneas fue Não bendecido. apenas Enéas foi No solo abençoado. Dorcas fue Não bendecido. apenas
Dorcas foi abençoada. ¿Sabes que en aquella época Mas había você un sabe enemigo de la iglesia? que naquela época tinha um inimigo contra a igreja? Se llamaba Herodes. Se chamava Herodes. Y Herodes fue, E Herodes foi, agarró y capturó a Pedro. agarrou e capturou a Pedro Lo metió preso. e o prendeu. Y la Biblia dice E a Bíblia diz en Hechos 12:23, em Atos 12, 23, al momento un ángel del Señor teve um momento que um anjo do Senhor le hirió a Herodes feriu Herodes, por cuanto no dio la gloria a Dios. porquanto não glorificou a Deus. Y Herodes E Herodes expiró morreu, comido por gusanos. comido por vermes. Lo que vine a decirte O hoy que eu vim aqui te dizer es hoje que aún tus amigos, é que até mesmo os teus amigos, perdón, aún tus enemigos que até mesmo os teus inimigos, perdão, serán destruidos serão destruídos a causa de tus tormentas. por causa das tuas tempestades. Quiero contarte una tormenta que yo viví. Eu quero te contar uma tempestade que eu vivi. ¿Puedo abrir mi corazón? Posso abrir meu coração com vocês? Eso lo tengo en mi celular Isso eu tenho no meu celular, peraí. y mi celular está aquí. E meu celular tá aqui do lado. Y lo tengo en mi Instagram E tá no meu Instagram. y lo pueden buscar. E vocês podem até pesquisar. Y mejor si me siguen, es @. E até melhor se Chepe vocês Putsu. aproveitarem e me seguirem no Instagram. Ese es un anuncio. Tá? Esse é uma propaganda, galera. Fazendo Chepe merchan. Putsu. En la primera historia Então, no primeiro story, les voy a compartir mi testimonio. eu vou compartilhar com vocês o meu testemunho. Y dice así: E diz o seguinte: les quisiera contar eu gostaria de contar mi o testimonio. meu testemunho. Ya va a aparecer en la Já vai aparecer no telão. Les quisiera contar mi Eu testimonio. quero contar para você o meu testemunho. Él, a ver si lo ponen ahí, Vamos lá, se producción, vocês conseguirem colocar a produção. que ya lo tengo acá. É um videozinho. Dele un aplauso de presión a... Um aplauso de pressão à produção. Aí, ó. Isto. Aê! Esto. Les quisiera contar mi testimonio. Eu gostaria de contar a vocês o meu testemunho. Él Ele fue mi papá, foi o meu papai, Pietro Puzzu, Pietro Puzzo, italiano. italiano. Por eso tengo el perfil Por isso que eu italiano. tenho esse perfil italiano. Y esta película E esse filme fue idéntica a su vida. foi idêntica à vida dele. La película Beautiful Mind, una O mente filme brillante, Uma Mente Brilhante ou Maravilhosa? Brilhante. con Russell Crowe. Com Russell Crowe. Mi papá era un genio. Meu pai era um gênio. Michel, mi papá cantaba ópera. meu pai cantava ópera. Era inventor. Ele era inventor. Era escultor. Esculpia. Era poeta. Ele era poeta. Escritor. Químico. Dulce. Ele era doce. El hombre más dulce O que homem he mais conocido. doce que eu já conheci. Carinhoso. Pero Mas tenía una enfermedad ele tinha uma doença llamada esquizofrenia. chamada esquizofrenia. Googleemos esquizofrenia. Vamos entrar no Google e ver o que significa. Esquizofrenia. Esquizofrenia, Trastorno que afecta la capacidad de una persona transtorno que afeta a capacidade de uma pessoa para pensar, em pensar, sentir y sentir comportarse de manera e lúcida. comportar-se de maneira lúcida. Ponga sus dedos así. Então faz assim com o dedo. Locura. Loucura. ¿Hay algún psicólogo acá? Tem algum psicólogo presente? ¿Hay algún psiquiatra acá? Tem algum psiquiatra presente? ¿Me puedo parar aquí? Posso subir aqui em cima? Misericórdia. No, mejor no. Melhor não, né? Psicólogos, pónganse de pie. Psicólogos, fica de pé rapidinho, ou psiquiatras. Fiquem Psiquiatras, de pé. psicólogos. Psicólogos e pónganse psiquiatras. de Pode pie. ficar de pé, pode ficar de pé. ¿Cuántos hay? Ahí hay un ¿Cuántos psicólogo. tem? Tem ali Aquí em hay cima, aqui dos tem. psicólogos, ahí hay 3, 4. ¡Wow! Uau! ¡Wow! outra. ¿Cuántos psicólogos Uau, acá? quantos psicólogos! Ustedes no me van a dejar mentir. Vocês não vão me deixar mentir, tá bom? ¿Está bien? Tá bom? Quédense de pie. Pode ficar de pé, fica de pé, fica de pé. Les voy a explicar cómo es esta enfermedad. Eu vou explicar como que é a esquizofrenia. O sea, Ou seja, crecí viendo a mi papá eu cresci vendo meu pai hablar con personas falando com pessoas que no existían. que não existiam. ¿Lo puede leer? Realmente, eu tinha 5 anos quando eu percebi que alguma coisa não estava bem. E era difícil para mim ver o meu papai falando sozinho. Mi mamá A minha mãe e a minha irmã mais velha sofreram muito, muito. exactamente así. Foi exatamente assim que El toma corriente
onde tem a conector de tomada, eletricidade. onde tem o conector da eletricidade, que o meu pai usava e levantava para poder se comunicar com agentes e com as pessoas que investigavam e nos perseguiam. Nada disso era verdade. Ele me chamava e ele me dizia, e ele falava: olha, eles estão aí, você não está vendo? Eles estão nos ouvindo. Eu tinha apenas 5 anos e parecia algo estranho, mas eu acreditava nele, porque eu era uma criança e eu amava ele. Ele era meu herói. Era mi héroe, era mi papá. Era o meu papai. ¿De dónde salió Legendarios? De onde surgiu o Legendários? Estamos en 13 países. Estamos em 13 países. ¿Saben de dónde salió? Sabe de onde saiu? De mucho dolor. De muito dor. Del hijo de un loquito. Do filho de um louquinho. Esa película Esse filme es exactamente igual a la é vida de mi exatamente papá. igual à vida do meu pai. Es de la vida real. É a vida real. Es la historia de John Nash. A história de John Nash. Un genio que sufrió mucho, Gênio que sofreu muito, pero brilló mucho. mas brilhou muito. Muchos se burlaban de mi papá. Muitos caçoavam do meu pai. Pasamos muchas vergüenzas Nós passamos muita vergonha y muchas burlas. e muitas burlas. Fue doloroso. Foi muito dolorido. Ahora que estoy aquí parado, aún recuerdo E agora, eu estando aqui, eu consigo ainda lembrar ver entrar a mi papá por una puerta ver meu pai entrando por uma porta del colegio da escola a recogerme. para me buscar. Y cuando entraba mi papá E quando meu pai entrava con babas, meu pai entrava babando, con la camisa de fuera y com a camisa de fora e a calça el pantalón e a cayendo. calça caindo. Y mi papá entraba E meu decía, pai entrava assim, Putsu, falava: Putsu, ¿dónde está Putsu? onde está Putsu? Y yo trataba de E eu esconderme. tentava me Me esconder, daba vergüenza. porque eu tinha vergonha. Y yo le decía a mis amigos, E eu falava para os meus y amigos, mis amigos me volteaban e a meus ver. amigos olhavam para mim me e me decían, procuravam. "¿Qué le pasa a tu Falavam: papá?" mano, qual que é o problema do teu Y yo les pai? decía, todo está bien. E eu falava: tenga- não, no tá tengan tudo miedo. bem, tá tudo bem, não tenho medo. A mi papá O meu pai, le hicieron toques eléctricos en la cabeza, ele recebeu choques elétricos na cabeça, como la película. que nem no filme. Doctora, Doutora, eso hacían isso para é real ou não? bajarle. Para baixar a esquizofrenia, isso era um tratamento ou não era? ¿Saben? Yo solo quería tener un papá normal. Sabe, eu apenas queria ter um papai normal. En ese lugar, E nesse lugar, en Princeton, em Princeton, en donde grabaron la película, onde gravaram o filme, en donde él fue maestro, onde ele foi professor, en esa ciudad estuve yo el nessa año cidade eu pasado, estive no ano passado, pero estuve predicando la palabra mas eu de estive Dios. lá pregando a palavra Y de yo Deus. pasé ahí E estoy, eu passei ali, ó. ahí estoy parado, Olha eu lá, En de esse pé, lugar. nesse lugar, en el lugar de mi dolor, no lugar da minha dor, en el lugar de mi deshonra. no lugar da minha desonra, De minha tristeza. na minha tristeza. ¿Saben? Sabe, Lo amé tanto, eu amei ele lo tanto. extraño tanto. Eu tenho tanta saudade dele. Sus acompañantes imaginarios Os seus acompanhantes imaginários lo siguieron toda la vida. ficaram com ele a vida inteira. Mi papá vivió bastantes años. O meu pai viveu muitos anos. Y todas las personas E inexistentes, todas as pessoas Assim como na inexistentes, película. Quantos assim viram como no essa filme. película? Quem já viu o filme? wow, mire Uau. cuánta gente vio la Olha película. quanta gente viu o filme. Sus amigos Os inexistentes seus amigos imaginários estuvieron toda su vida con él. ficaram a vida inteira com Pero- ele. Mas También se le apareció Jesús. também Jesus Se le apareceu para ele. apareció en mi casa, en mi Na célula, minha casa, na minha en célula. donde yo estaba predicando. Quando eu estava pregando, Mi papá levantó sus manos meu llorando pai levantou as suas mãos y dijo, chorando. aunque esté enfermo, Ele disse: ainda doente, yo creo en Jesús. mesmo doente, eu creio em Yo creo en Jesus. Jesucristo. Eu creio em Jesus Ele é mi Cristo. sanador. Ele é o que me Él cura. es mi Salvador. Ele é o meu Salvador. Y esa caja que E ustedes essa miran caixa ahí, que vocês podem ver na imagem, esa caja la talló con sus manos. essa caixa ele esculpiu com as mãos dele, E me ele talhou dijo, com as "Mijo." mãos dele. E ele falou: meu filho, Son para que le demos ofrendas a Jesús. é para que demos ofertas ao Senhor. Él ha sido muy bueno con nosotros. Ele foi muito bom conosco. Este versículo Esse versículo me liberó. me libertou. Psicólogas, Psicólogas, ustedes saben que esa enfermedad vocês sabem que essa doença
es de 3 é de 3 a 4 a generaciones. 4 gerações. Mi papá es la primera Meu generación. papai é a primeira geração. Yo debería de haber sido la segunda. Eu deveria ter sido a segunda. Pero este versículo Mas me esse liberó. versículo me libertou. Léalo. E diz Êxodo 25:6 diz: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Gloria a Dios. Yo soy uno de esos millares. Eu sou desses, das 1000 gerações. Me enamoré locamente de una mujer. Eu me apaixonei loucamente por uma Me mulher. enamoré de mi mejor amiga. Eu me apaixonei da minha melhor amiga. Y dije, "No, me quiero casar. E eu disse, eu quero casar. Quiero tener hijos con Eu ella". quero ter filhos com Y mi ela. esposa y mi mamá me dijo, Chepe, E aí a minha mãe falou pra mim, Chepe, cásate. se casa. Yo solo te voy a pedir un favor. Eu só vou te pedir um favor. Ve a buscar a Francisco Javier, Busca Francisco Javier, el mejor psiquiatra del país. o melhor psiquiatra do país. Ve a tener una plática con él. Vai ter uma conversa com ele, faz uma consulta com Yo ele. lo conocía Eu conheci esse porque homem. desde niño estuve con Porque desde psicólogos. criança eu caminhava junto a Todos psicólogos. los años, Todos os anos, todos los meses, todos os meses, iba con los psicólogos. eu tinha avaliações psicológicas. ¿Y sabes? E sabe, El psicólogo me dijo algo. o psicólogo me disse algo. Tú te puedes casar, Você pode se casar, pero por favor, mas por favor, no vayas a tener hijos. não tenha filhos, Vas a ser muy infeliz. porque você vai ser muito infeliz. Tus hijos serán enfermos. Porque seus filhos serão doentes. Pero esa mujer que ustedes Mas miran essa ahí, mulher que vocês estão vendo na tela, me dijo, Chepe, ela me disse, Chepe, nos vamos a casar. nós vamos casar. Dios te ama. Deus te Eres un ama. hombre de Dios. Você é um homem de Él es Deus. nuestro sanador. Ele é quem cura. Y vamos a tener E hijos. nós vamos sim ter filhos. sabem quê? E sabe o que? Todos son sanos. Todos os nossos Todos filhos são adoram. saudáveis. Todos adoram. predicam. Todos pregam. Así como canta mi hijo. Assim como canta o meu filho. Jesús ganó. Jesus venceu. Jesús ganó. Jesus venceu. Jesus ganhou. Jesus venceu. Jesús ganó. Jesus venceu. ¿Saben cómo terminó la historia de Pietro Puzzo? Sabe como que terminou a história de Pietro Puzzo? Ese es Pietro Puzzo una semana antes de ir al cielo. Esse é Pietro Puzzo uma semana antes de ir ao céu. Pietro Puzzo Pietro Puzzo dejó un hijo deixou um filho y sus 8 hermanos e seus 8 irmãos en Italia. na Itália. No dejaron ninguno. E os 8 irmãos dele na Itália não deixaram nenhum. Y ese hijo E esse filho es el que hoy les viene a predicar é quem a hoje ustedes, está pregando para vocês, a decirles para te que dizer Jesús ganó. que Jesus venceu. Jesus ganhou. Jesus venceu. Jesus ganhou. Jesus venceu. Ponte de pie, iglesia. Vamos ficar de pé, igreja. Yo no sé cuál sea tu dolor, Eu não sei qual que é a tua dor, pero a la par de tu dolor mas além do teu dor está tu llamado. está o teu chamado. A la par de tu sufrimiento Ao lado do teu sofrimento está tu llamado. está o teu chamado. La gente quiere 42,000 personas, As pessoas querem 42.000 pessoas, pero no quieren sufrir, mas não querem sofrer, no quieren dolor. não querem a dor. Agarra, pon tu mano así Põe a tua mão assim y di conmigo, hoy e fala comigo, hoje yo decido eu decido agarrar todo mi dolor. agarrar toda a minha dor. Agárralo así Agarra assim, como se você estivesse se pegando a tempestade y guardarlo. e guardá-la. Diga conmigo, todas las Fala tempestades comigo, todas as tempestades yo las guardo eu vou guardar para usarlas para usá-las en contra em contra de mi enemigo. do meu inimigo. Amém. Amém. Amén. Amém. Aleluya. Aleluia. Si alguien me puede regalar una escalera, Se alguém puder me emprestar uma escada. siempre, el otro día pedí un cuchillo en la iglesia Outro dia eu pedi uma faca na igreja y una hermana e uma irmã
Una hermana sacó una faca Ela así. pegou um facão desse tamanho. Y yo entendí por qué el esposo estaba E eu así. entendi porque que o esposo estava assim, ó. Así que en la iglesia aparece de todo. Então na igreja tem de tudo. Todo tu dolor. Mas toda a tua dor. No te vayas a morir con tu dolor. Não morra agarrado da tua dor. No te vayas a morir con tu tristeza. Não morra com a sua tristeza. Usa las armas del enemigo Usa as armas do inimigo para destruir al para enemigo. destruir o inimigo. Toda la tempestad que el Toda a diablo quiso tempestade enviarte, que o diabo quis jogar em cima de Agárrala. você, agarra, guárdala guarda y levanta a Eneas e levanta Enéas Levanta a Dorcas. e levanta a Dorcas y mata a e Herodes. mata Herodes. Amén. Amém? Amén. Amém. Ven acá. Ahí está. El diablo siempre quiere O diabo sempre quer detenerte. te parar, Siempre. sempre. Siempre busca algo para pararte. Ele sempre procura algo para te barrar, Porque sabe que si llegas del otro porque lado ele del sabe que se lago, você chegar do outro lado da água, él va a tener que huir. ele vai ter que fugir. Porque sabe que si llegas del otro lado, Porque ele sabe que se você chegar do outro lado, lo vas a destruir. você vai destruí-lo. ¿Sabes algo? E sabe uma coisa? Yo no sé por qué has pasado, Eu não sei pelo que você já passou, pero todos los que han sufrido, mas todos aqueles que já sofreram, levánteme sus manos hacia el levanta as cielo. mãos bem alto. No sufras por gusto. Não sofra à toa. Si el diablo te ha zarandeado, Se o diabo te arrastou Te de um lado para o golpeado. outro, te bateu, que no sea por gusto. que não seja por nada. Todo obstáculo, Todo obstáculo en tu vida. na tua vida. Yo no sé Eu não sei si tu papá era alcohólico, se o teu pai era alcoólatra, pero si era alcohólico, mas se ele era alcoólatra, párate sobre el então alcoholismo. sobe em cima do alcoolismo. Si tu papá Se o teu pai tuvo hijos fuera del teve matrimonio filhos fora do matrimônio y es infiel, e ele foi infiel e é párate infiel, encima de la infidelidad, sobe em cima da párate infidelidade, encima del dolor, pisa em cima da dor, párate encima de lo pisa em incorrecto. cima do que é incorreto. Si te abusaron, Se te abusaram, párate encima del pisa em abuso. cima do abuso. Yo me di cuenta de algo, Eu percebi algo, que mientras más me atacaban, que quanto mais me atacavam, más Dios me levantaba. mais Deus me levantava. Amén. ¿Alguien de ustedes quiere ser líder? Alguém de vocês quer ser líder? Pastor Michel, Pastor Michel, Curitiba necesita líderes. Curitiba precisa de líderes. Y esta es la única forma E essa é a única forma de llegar al liderazgo. de chegar à liderança. Pararte Pisar em sobre cima todo obstáculo. sobre todo obstáculo. ¿Sabes algo? Sabe de algo? Agárrenme duro ahí, Gente, Esteban. segura forte para ele não cair, pelo amor de Deus. Agárreme duro porque ya me he caído muchas veces en Não, la segura vida. forte porque eu já caí várias vezes. Então segura. ¿Sabes quién hizo esto? Sabe quem que fez isso? Jesús. Jesus. La Biblia dice, A Bíblia diz cuando el Hijo del Hombre fuere levantado, que quando o Filho do Homem levantar, atraerá a miles. ele atrairá milhares. La gente afuera As pessoas lá fora está esperando tu historia. estão esperando a tua história. Usa tu historia. Usa a tua história. Usa tu historia. Usa a tua história. Usa tu historia en Usa a tua Instagram. história no Instagram. Cuenta tu historia por Conta a todos tua lados. história em todo quanto é lugar. Si has sufrido mucho, Se você já sofreu muito, si has llorado mucho, se você já chorou muito, párate hasta arriba. sobe em Extienda cima. tus manos Fica bem alto, y di, estende as suas Jesús mãos ganó e sobre diz: mi vida. o Jesus me libertou. Jesús ganó sobre mi vida. Ele ganhou na minha vida. Jesus venceu. Aleluya. Aleluya. La Biblia dice A Bíblia diz que así como fue levantada la culebra, que assim como foi levantada a serpente la serpiente, de un palo, com um de pau, un madero, de um madeiro, así el Hijo del Hombre assim sería o Filho do levantado. Homem seria levantado. Jesús vivió maldición Jesus viveu maldição y tú has vivido muchas e maldiciones. você viveu já muitas maldições. ¿Sabes para qué?
Mas sabe para quê? Para gritar que Jesús Para ganó poder gritar que Jesus venceu en tu vida. na tua vida. Aquí no solo necesitamos un predicador, Então aqui a gente não precisa de apenas um pregador. necesitamos miles de Nós precisamos predicadores. de milhares de pregadores. Tú eres un E predicador, você é um pregador. tú eres un líder. Você é um líder. ¿Sabes algo? Sabe de algo? Me voy a sentar. Eu vou sentar. Ya me dio miedo. Eu já fiquei com medo. ¿Sabes cómo termina la historia? Sabe como que a história termina? Me enamoré de una mujer Eu me apaixonei por uma mulher que se llama Alejandra, que se chama Alexandra. E Alejandra. sabes? E sabe que ella también tiene su historia. que ela tem a história dela também. Ella canta Ela canta y adora e adora y lidera e la alabanza. lidera em louvor. Canta con voz fuerte, Ela canta com voz predica forte. en muchos países. Prega em muitos países. Es la mejor predicadora que yo Ela conozco. prega ela é a melhor pregadora que eu conheço. Es mi esposa. Si no digo eso É me minha regaña. esposa. Se eu não falar isso, ela bate em mim depois. Pero mi esposa, Mas a minha esposa, me enamoré de alguien eu me apaixonei de alguém que a los 10 años que com 10 anos perdió a su mamá perdeu a sua mãe de cáncer en el colon. de câncer no cólon. Ella tenía un hermano pequeño Ela tinha um irmão pequeno de 8 años de 8 anos. y su papá E o seu pai era alcohólico. era alcoólatra. Se quedaba tirado afuera de la casa. Ele ficava na porta da casa, jogado las no chão, calles. na rua. Mi esposa sabe A minha esposa sabe lo que es desayunar, o que é tomar café da manhã, no, café de la mañana, comer papalinas, Tortrix, Comer, sabritas, tipo chips, tipo Chips. Doritos, chips, coisa Doritos. de milho. Doritos está bien. Mi esposa desayunaba Doritos. A minha esposa tomava café da manhã, o café da manhã dela era Doritos. Iba a pedir prestado dinero a los vecinos Ela pedia dinheiro prestado para para os vizinhos, almorzar Doritos para poder almoçar outras batatinhas y para cenar Doritos. e para poder jantar Doritos. Agárreme esto duro. Segura aqui bem forte. Obrigada. Escuchen esto. Ouçam. Un día me dijo mi esposa, Um dia minha esposa me disse: Chepe, Chepe, yo ya estaba cansado de comer Doritos. eu já estava cansada de comer Doritos. Y hablé con una vecina E eu falei com uma vizinha. y le dije, E eu falei para ela: ¿me regala frango? a senhora me daria um franguinho? Y me regaló un frango. E ela me deu um franguinho. Cuando abrí el frango y E lo quando eu empecé a abri o preparar, frango e eu comecei a preparar, el frango estaba podrido. o frango estava podre. Y lo único que se me ocurrió hacer E a única coisa que eu pensei em fue fazer agarrar cloro foi pegar cloro y hervir el pollo en e cloro. ferver o frango no cloro. Pero ese día, Mas esse dia, mi hermanito de 8 o meu años irmãozinho de 8 y anos yo de 10 años e eu de 10 anos comimos frango comimos frango podrido. podre. Mi esposa sabe, A minha esposa sabe. agarró todo ese dolor Ela pegou toda essa dor y se lo guardó. e ela guardou. Hoy mi esposa Hoje a minha esposa come en los mejores lugares come que nos yo puedo melhores lugares invitarla. que eu posso pagar para ela. Yo le llevo a los Eu mejores levo ela lugares. nos melhores lugares. Cumplí 20 años de casado Nós fizemos 20 anos de El año casados pasado. o ano passado. y le dije, vamos a E eu irnos disse para ela: nós vamos muy lejos. num lugar bem longe. Si sufriste mucho, Se você sofreu muito, vas a gozar mucho. quer dizer que você vai Y me la celebrar muito. llevé a ver a Brasil al Mundial de Qatar. E eu levei ela para assistir o Brasil jogando no Mundial no Catar. Y comimos en Qatar. E nós almoçamos no Y Catar. nos gozamos en E nós Qatar. nos alegramos no Catar. Y dijimos en Qatar E nós falamos no Catar nuestra historia favorita. a nossa história favorita. Jesús ganó. Que Jesus venceu. Jesús ganó. Jesus venceu. Jesús ganó sobre tu Jesus vida. venceu na tua vida. Hoy quiero orar. Hoje eu quero orar. ¿Puedo orar? Eu posso orar? Hoy quiero orar Eu quero orar por todos los que han sufrido. por todos os que sofreram Y me dicen, Chepe, e me dizem: Chepe, esta prédica es para mí. essa pregação você está falando comigo. Yo voy a pedirte que me levantes tu mano Eu vou te derecha. pedir, se é com você, que você levante a sua mão. Levántame tu mano derecha. Levanta a sua mão direita. Si quieres que ore por ti, levanta Se você tu quer que eu mano ore por você, levanta a tua mão direita. derecha. Muéveme tu mano Move a derecha. tua mão direita assim, se você Ahora quer vas a hacer oração. una locura. Muito bem. Vas a agarrar Agora la você vai tormenta. agarrar
tómala en tu mano toma na tua mão y ven con tu puño, e vem com o punho fechado ven al frente. e vem até aqui na Yo frente, quiero orar por ti. porque eu quero orar por você de Se has punho sufrido, fechado. Vem vem pra cá, acá, vem com venham pra tu cá, punho vem pra assim cá, alto, vem vem pra acá. cá, vem pra Sal de cá. onde estás. Sai de onde você tá. Vamos a cantar mientras ellos Vamos vienen. cantar enquanto eles vêm. Ven acá, ven acá. És fiel em todo tempo. Sal de donde estás. Sai do teu lugar, igreja. Vamos, Vir Curitiba. Vem Curitiba. Vem pra cá, vem pra cá. Acércate más. Pode chegar mais perto. Mais Isso, pode chegar mais perto. A bondade és fiel em todo tempo. Levanta tus manos al Levanta cielo. suas mãos aos céus. Todo tempo tu és cantarei a bondade de Deus. Tua bondade Siga me bajando. seguirá. Pode continuar Sigue descendo. bajando. Pode vir, Venga, pode Jesús. vir. Venga, Jesús. Pode vir pra cá, pode vir, pode vir. Acérquese más. Você tá aqui na frente, pode vir mais pra frente. Más a frente. Isso, mais pra frente. Sem medo. Entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me Mais pra seguirá, frente, pode vir mais pra frente. Pode vir mais pra frente. tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, como eu sei, entrego Levanta tu mano derecha. Levanta a tua mão direita Y di conmigo, Jesús, e fala comigo, Jesus, con todo y mi dolor, com toda a minha dor, con todo y mi sufrimiento, com todo o meu sofrimento, aun cuando has estado dormido, até enquanto o Senhor dormia, yo te amo eu te amo y nunca te voy a dejar. e eu nunca te deixarei. Yo uso Eu uso todo este dolor toda essa y dor, todo este sufrimiento todo esse sofrimento en contra de em Satanás, contra de en Satanás, contra de las tinieblas. em contra das trevas. Di conmigo, yo Fala comigo, eu soy la tempestad. sou a tempestade. Yo soy la tempestad. Eu sou a Agarra tempestade. todo eso y tíralo para el Agarra frente. tudo isso e agora joga fora. Tíralo. Y empieza a ver cómo todo eso se va de E tu vida. começa a ver como tudo isso vai sair da tua Levanta vida. tus manos. Levanta suas mãos. Mira a esta mujer que está acá. Veja essa mulher que está aqui. Ella está con lágrimas en Ela sus está ojos. com lágrimas em seus olhos. ¿Has llorado mucho? A senhora já chorou muito, ¿Has né? sufrido mucho? A senhora já sofreu muito, né? Sofro mais. Eu tenho Jesus e já perdoei quem me machucou. Ya perdonaste a quien te hirió. Levanta, sé libre. Oh, ven Jesús. Ele me ouviu. Porque ele me escutou. Él me escuchó. Não me deixou sofrer. No te dejó. Ele me Amén. Te cogió de la mano. Amém. Si tú estás hoy Se você llorando hoje é alguém que porque has chora, tenido una historia dura. porque você teve uma história Yo llegué dura. a Jesús llorando así. Yo llegué a Jesús llorando Eu así, cheguei até Jesus em lágrimas assim, quebrantado. quebrantado. Ayer Ontem estaba en Belo Horizonte eu estava em Belo Horizonte predicando pregando. y me acerqué a un niño Eu cheguei perto de um menino, que de uma cuando yo lo criança, vi, que quando eu bati o olho nele, yo lo vi que estaba llorando y llorando. ele chorava e chorava. Y me recordé de mí. E eu lembrei de mim mesmo. Y cuando yo lo E llamé quando eu chamei y ele, terminé de predicar e eu del terminei de mensaje pregar a de Pedro, mensagem de Pedro, yo acerco a este niño. eu aproximei esse menino Estaba llorando, e ele chorava, llorando. chorava.
Y me acerqué a E él eu cheguei perto dele. y agarré su mano E eu segurei na mão y le dele. pregunté, ¿cómo te E eu llamas? perguntei para ele, como você se Eran chama? miles de personas. Havia milhares de pessoas. Y le pregunté, ¿cómo te E eu llamas? perguntei para ele, como você se Y él chama? con lágrimas en E ele sus com ojos, lágrimas em seus olhos, temblando, me dijo, tremendo, ele me disse: yo me llamo Pedro. eu me chamo Pedro. Su nombre era O Pedro. seu nome era Pedro. Y lo que yo no sabía E o que eu não sabia es lo que la pastora me contó é o que a después. pastora me contou depois. Su papá O seu paizinho tenía depresión, tinha depressão. era maníaco depresivo Ele era maníaco depressivo. y estaba llorando E esse menino chorava porque él porque ele estaba viviendo una historia estava como la vivendo mía. uma história similar à minha. Hoy vengo acá Hoje eu venho aqui por todos los Pedros. por todos os Pedros. Levanta tu mano Levanta a así. sua mão. Si el diablo te ha sacudido, Se o diabo te chacoalhou, vamos a sacudir al diablo. nós vamos chacoalhar esse diabo. Curitiba tiene que saber Curitiba tem que saber lo que le pasó a ella. o ¿Cuál que es tu aconteceu nombre? com ela. Silma Camacho. Silva. Silvia Camacho. ¿Cuál es tu nombre? Qual que é o seu nome? El tuyo. O seu? ¿Cómo? Rafael. Alfredo. Rafael. A Rafael. Todos en Brasil se llaman Rafael. Todo mundo no Brasil chama Rafael. Y si no se llama Rafael, se llama Tiago. E se não é Rafael, é Tiago. ¿Cómo te llamas? Como você se chama? Leandro. Leandro. ¿Sabes que Curitiba necesita la historia de? Sabia que Curitiba precisa da história de Kelly. Kelly? La historia de. A história de David. Vas a decir tu nombre en alto. Eu quero agora que você Quando eu diga, conte a três. quando eu contar até 3, você vai Uma. dizer o seu nome em voz alta. Una, dos 2, y tres. Dímelo otra vez. fala de novo. Curitiba necesita Curitiba la precisa historia da de. história de La historia a de. história de En donde quién gana. e quem ganha, ¿Quién gana? quem vence, ¿Quién gana? quem vence. Vamos a levantar nuestras Vamos manos levantar nossas mãos y vamos a adorar. e vamos adorar juntos. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus ganhou, aleluia. Ele venceu. Que palavra maravilhosa, Tchep. Falou muito ao meu coração. Minha avó tinha esquizofrenia. A história do meu pai é muito parecida com a sua. E hoje, em especial, um dia difícil, Dia das Mães, eu lembrei tanto. Foram 10 anos de enfermidade. Mas ao mesmo tempo que sofremos, Deus nos fez subir. Jesus venceu. Eu vou pôr a tormenta no bolso e vou continuar pregando junto com você. E nós vamos ganhar essa cidade para Jesus. Ele venceu, ele venceu, ele venceu. Deus está levantando um exército de pregadores aqui hoje. Eu quero encerrar o culto orando por você, porque você vai contar a tua história. Não tem nada mais forte do que alguém que enfrenta a tribulação e vence em nome de Jesus. Você tem história para contar? Deus vai fazer algo
grande e maravilhoso entre nós. E eu queria orar, encerrando esse culto e abençoando a tua vida. Você vai sair daqui com a tua tormenta no bolso e vai contar para os outros que Jesus venceu. Pai, obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado por tudo que ouvimos, aprendemos aqui. Quanta palavra boa, quanto ensinamento precioso. Nós queremos subir em cima das nossas dores, queremos subir em cima dos obstáculos, queremos nos levantar, Pai. E assim como Jesus, no meio de dores, foi levantado no madeiro para salvar o mundo, nós vamos declarar: Ele venceu, Ele venceu. Pai, aqui existem tantas histórias difíceis. Algumas eu conheço, outras não. Mas eu quero pedir que os meus irmãos possam colocar a tormenta no bolso e declarar para o mundo que Jesus venceu. E eu quero pedir: unge com o teu espírito, derrama do teu óleo, derrama do teu favor. Que os meus irmãos sejam cheios do Espírito Santo, e ao contarem como venceram, como superaram obstáculos, que a glória do Senhor se manifeste nessa cidade. Levanta centenas, milhares de pregadores, de homens cheios de Deus, que lutam um bom combate, mas guardam a fé. Que possamos completar a carreira e chegarmos sim no lugar da conquista. Faz assim, derrama o teu Espírito, derrama o teu poder. Que a palavra que ouvimos hoje, ela frutifique em nossas vidas. E que o amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do teu Espírito repousem sobre o teu povo aqui presente, sobre a tua igreja espalhada pela terra. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Aleluia.